Estamos de volta e a cerimônia de diplomação do novo presidente da República acontece daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Na solenidade, Lula e Geraldo Alckmin vão receber os diplomas que os habilitam a tomar posse nos cargos de presidente e vice-presidente. E quem está aqui comigo para repercutir este assunto é o cientista político Leandro Gabiati. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer. Leandro, após a diplomação, Lula vai ter que anunciar a composição do novo governo. Alguns nomes já foram divulgados na última sexta-feira, mas qual que é a expectativa para os outros ministérios e como é que isso pode impactar o cenário político brasileiro? Muito bem, hoje teremos finalmente a cerimônia de diplomação. A gente imagina que vai ser uma cerimônia rápida, ainda que com um simbolismo importante, mas vale lembrar que o presidente eleito Lula tem poucos dias até a posse, então ele tem que tomar várias decisões importantes em pouco tempo. Tivemos a indicação de 5 nomes na sexta-feira, né? Uma crítica até um pouco pela falta de mulheres nessas primeiras indicações. Então a gente imagina que nesses próximos dias talvez o presidente eleito Lula avance com a indicação em outros ministérios importantes como saúde e educação, e aí sim, talvez priorizando a questão de gênero, né, com a indicação de mulheres, e também até a questão de etnia, com a indicação de ministros negros, provavelmente, ou indígenas. Certo. E a conjuntura política para 2023, ela deve englobar mais nomes de centro? Como é que você vê essa relação com o novo governo? Bom, Lula tem uma questão fundamental aqui na mesa, né? Ele tem poucas cadeiras, ainda que a gente esteja falando em 34, 35 ministérios, né? Mas são poucas cadeiras para muitas demandas partidárias. Válido lembrar que a coalizão eleitoral formada tem um número importante de partidos e o Lula precisa ainda de garantir a sua governabilidade a partir de 2023. Para isso, precisa atrair partidos como União Brasil, por exemplo, o Partido do Centro, o MDB ou o PSD. Então, esses partidos que juntos, por exemplo, estariam trazendo aproximadamente uma centena de votos ou de deputados na Câmara e mais ou menos uns 20 também votos, os senadores, né, no Senado. Então, Lula tem esse grande desafio, né, de acomodar dentro da esplanada, dentro dos ministérios, várias peças que disputam o mesmo espaço. Mas, logicamente, Lula, sabemos ser um bom articulador, sabe negociar, então, muito provavelmente a gente terá uma definição nas próximas semanas, né? E já, logicamente, abrindo espaço para o que será uma nova coalizão de governo, que deve dar a Lula um mínimo de votos para poder aprovar medidas provisórias, projetos de lei e até, eventualmente, propostas de emenda à Constituição. Agora, em relação ao cenário econômico, político, Lula deve assumir agora um governo bem diferente do que era há 20 anos, quando ele também foi eleito. Quais devem ser as principais mudanças e as articulações para o ano que vem, na sua visão? Excelente questão. Nós temos o seguinte, ou seja, o Lula certamente não governará com as configurações políticas e principalmente institucionais com as quais ele governou há 20 anos. Nós hoje temos um Congresso, um Poder Legislativo muito mais fortalecido, tanto em termos de controle da agenda política e também em termos materiais, com controle de boa parte dos recursos do orçamento. Então, certamente, o Lula tentará trazer, de alguma forma, essa matriz em que o Poder Executivo passa a ser uma figura importante, passa pelo controle da agenda, mas deverá negociar de igual a igual, principalmente com a Câmara dos Deputados e, muito provavelmente, com o deputado presidente Arthur Lira, que, tudo indica, deverá se reeleger como presidente da Casa para o próximo biênio. Certo. E agora, quais são os impactos, falando da aprovação da PEC, né, da transição, agora, quais são os impactos disso para o cenário político do país? Bom, vamos à primeira questão. Surgiram inicialmente algumas dúvidas sobre a capacidade do novo governo
em relação à aprovação da PEC, até porque vamos entender, o Lula colocou uma matéria muito importante e muito complexa em termos fiscais, sem ter uma base de apoio definida no Congresso. A articulação que se deu nessas últimas semanas com o presidente eleito Lula atuando diretamente permitiu uma aprovação com uma folga importante no Senado, e tudo indica que essa PEC deve ser também aprovada nesta semana na Câmara dos Deputados. Também, talvez não tanto com essa folga de votos que a gente viu no Senado, mas certamente com número suficiente para permitir que o governo comece a sua gestão a partir de janeiro com um orçamento que lhe dá um mínimo de liberdade para poder sustentar gastos sociais e dar condições também para que Lula cumpra as principais promessas de campanha, incluindo o Bolsa Família e a recuperação ou o reajuste real do salário mínimo. Tá certo, Leandro. Muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia, por trazer todo o panorama aí dessas questões tão importantes agora, nessa época de transição aqui de governo. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.